11 anos edificando os céus na terra, dando à luz aos filhos de governo. Manifestando o reino de Deus. Formando uma geração de reis e sacerdotes. Desenvolvendo a maturidade espiritual. Alinhando mentes apostólicas. Amando com um coração paterno. Gênesis 38. Gênesis 38. Gênesis 38, todos acharam? Diz assim: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali ele viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua, e a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz a um outro filho, e este, a sua mãe, lhe deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. E ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este com seus irmãos. E assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tima, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: e eis que o teu sogro sobe a Tima para tosquear as ovelhas. Então ele despiu as vestes da sua viuvez, ela despiu as vestes da sua viuvez, e cobrindo-se com um véu se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tima, pois via de Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então ele se dirigiu a ela no caminho e disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. E ela respondeu: que me darás se coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E perguntou ela: dar-me-ás o penhor até que o mandes? E respondeu ele: que penhor te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez.
Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita seu amigo para reaver o penhor da mão da mulher, porém não encontrou. Então perguntou os homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? E responderam: aqui não teve meretriz nenhuma. Tendo voltado, Judá disse: não encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. E respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar sua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas que eu recebi? E disse mais: reconhece de quem é esse selo, e de quem é esse cordão, e de quem é esse cajado? E reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não o dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando, lhe atou um fio encarnado e disse: esse saiu primeiro. Mas reconhecendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompestes a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Repita assim comigo: rompestes a saída. Curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Nós entendemos que essa revelação é maior do que nós. E nós humanamente não temos possibilidade de ter essa compreensão se não for através do teu Espírito. Por isso, Espírito Santo de Deus, conecta o nosso espírito nessa manhã às dimensões e às regiões celestiais. Nos leva a lugares desconhecidos na tua presença e nos revela a tua vontade. Senhor, nós queremos nesse momento abnegar, abrir mão e nos desvincular de tudo aquilo que é humano, racional, de tudo aquilo que é nosso, e começar a ter uma compreensão espiritual sobre esse tempo que estamos vivendo, em nome do Senhor Jesus, amém. Tome seu lugar, querido. Glória a Deus por esse tempo. Realmente, essa palavra, ela esteve no meu coração por dias, mas no meu coração, e eu não tinha capacidade humana de conseguir traduzir isso para minha cabeça, para de alguma maneira estar interpretando esse oráculo do coração de Deus para estar liberando sobre vocês essa manhã. Pastor Juscelio tem uma graça muito especial da parte de Deus. Ele pega uma coisa muito difícil, como vocês já viram, ele tem uma teclinha SAP dentro do coração dele, ele consegue transformar isso em uma coisa muito fácil. E essa graça a gente precisa reconhecer, precisa aprender com ele. Mas, queridos, quando a gente recebe uma carga nesse nível aqui, que a gente precisa compartilhar, nós precisamos também estar sintonizados nisso. E eu sei que eu terminei essa palavra, era quase 3 horas da manhã, e hoje, antes das 6 horas, eu já estava levantado para conseguir dar uma terminada nela, porque é algo que realmente Deus quer falar nesse tempo para a convenção. O que eu tenho nesses momentos da igreja, o que eu tenho me dedicado é entender as cargas do coração de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo, e trazer uma palavra que realmente venha a ser uma direção para os corações que aqui estão. E eu creio que todas as pessoas que estão aqui conectadas nessa manhã, elas precisam receber essa nova porção do Espírito Santo, amém? Querido, Judá, ele foge da casa de seu pai, ele foge da casa de Jacó e ele vai coabitar nas cavernas lá, com Adulão, os adulamitas. E a Bíblia diz que ele se casa então com uma mulher cananeia. E se casando com essa mulher cananeia, ele aborta o propósito, fazendo a sua vontade e entregando-se num jugo desigual, fazendo com que a vontade de Deus expressa do céu não se cumprisse na sua vida. Queridos, com um coração ambicioso, Judá, ele se casa com a filha de um mercador cananeu, e a palavra sua, que era o nome desse homem, significa riqueza, ou seja, ele se deixou entorpecer por coisas materiais de uma maneira avarenta, cobiçosa, e por isso ele perde o propósito.
O nome dessa mulher, ele não é citado. Primeiro porque as mulheres na genealogia dificilmente são citadas, mas aqui existe um caso específico. Na cultura judaica, alguém que era reprovado por Deus e que tinha uma péssima índole, ela não era comentada. Além de ser uma mulher, né, nos escritos não se tem nenhum registro da sua identidade. Mas o fato é que os dois tiveram um filho chamado que era uma miscigenação entre a raiz e o tronco de Jacó, que tinha a promessa, e o povo cananeu. Ou seja, o fruto de um jugo desigual trouxe à luz. E a herança deixada por Deus a Jacó, que agora seria entregue ao primogênito com o sangue cananeu, por causa do avô, então começa a dar problemas e começa a bloquear o propósito, porque no momento de passar o legado deixado por Jacó a Judá, agora seria passado por um povo estranho. E por isso a Bíblia não revela o motivo, mas como primogênito, ele morre fazendo aquilo que era terrível aos olhos de Deus. Por que ele morre? Porque Deus precisava conservar a herança de um filho legítimo que estivesse na estirpe que traria o Messias ao mundo. Então Deus, ele dissolve a herança, mas ele preserva a linhagem. Então a lei dizia que o segundo mais velho que restasse vivo, ele deveria então dar um filho a essa viúva do irmão. E Onã, a Bíblia diz que ele preferia então jogar o seu sêmen na terra do que fecundar a sua cunhada para não perder o que? A herança. A mesma ambição de fazer a sua vontade que existia no coração de Judá, agora era transmitido para a sucessão através da vida de Onã. E esse homem, esse rapaz, ele não queria liberar o legado para o primogênito da linhagem. Ou seja, aí ele repassou e transmitiu a oportunidade ali para Selá. Mas Selá também era muito jovem, era imaturo, era muito novo, e também não tinha jeito de fazer isso. E, queridos, ele escolhia lançar a sua semente na terra, matando o propósito por causa da ganância, da avareza e da cobiça, do que gerar filhos para o propósito de Deus. Com isso ele impossibilitava o cumprimento da promessa divina de que o leão da tribo de Judá, que é Jesus, o Messias, o Redentor, viesse ao mundo através do seu DNA. Ele estava o que? Bloqueando o cumprimento de um propósito eterno. Repita comigo: bloquear o propósito de Deus. Queridos, Tamar era uma nora judia. E de uma maneira, eu não estou aqui entrando no mérito se ela fez certo ou errado, mas quando ela viu que tinha lhe deixado viúva, que Onã lançava o sêmen na terra, e Selá, por mais que tivesse crescido, porque a promessa era que quando ele crescesse seria dado com o marido dela, não foi dado em casamento, ela criou uma estratégia. Eu volto a dizer que eu não estou dizendo que essa estratégia dela foi boa, mas eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então essa mulher, ela se finge de prostituta, ela adultera com o sogro, e ela engravida da nação, e aí o que acontece? Ela gera Pérez. A palavra Pérez, olha só comigo, quer dizer uma brecha no tempo, ou um rompimento no tempo. Nesse contexto profético, quer dizer que Tamar, ela conseguiu abrir uma fenda no tempo para o cumprimento do propósito de Deus. Por mais que ele estivesse o quê? Fechado seu coração para lhe dar filhos, para suscitar uma linhagem que viesse com o DNA real, ela criou um meio de conseguir engravidar. E olha só como Deus é soberano. Tamar era judia, assim como Judá. Ou seja, a linhagem permaneceria intacta. E queridos, o que o adversário das nossas almas tenta fazer nos dias de hoje é matar os projetos de Deus. Porque ele sabe que essa geração, ela está marcada para trazer à luz a glória de Deus, para manifestar o reino de Deus. E ele deseja assassinar os sonhos de Deus para que todo o propósito estabelecido nessa geração que trará o avivamento se frustre. Queridos, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Efésios, para nós confirmarmos essa verdade em Deus. Efésios no capítulo 5. Olha só o que Paulo nos fala aqui. Efésios capítulo 5, no versículo 8. Olha só o que diz: pois outrora éreis o quê? Trevas, porém agora sois luz no Senhor, portanto andai como o quê? Filhos da luz. Repita comigo: filhos da luz.
Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só em se referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Repita comigo: remindo o tempo, porque os dias são maus. Preste atenção nisso aqui. O que Tamar fez foi remir o tempo. Tamar, ela gera Pérez porque ela acha uma brecha, um rompimento no tempo para estabelecer o tempo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo para que nós saiamos de um estágio de dormência espiritual e alcancemos uma sabedoria profética que nos ensine a compreender em que tempo nós estamos. Esse texto está falando de uma geração que traz consigo a resposta de uma próxima geração. Os filhos da luz que Paulo está se referindo são, na verdade, os filhos de governo. Luz, biblicamente, fala de um processo de iluminação da mente, através de um novo entendimento revelado sobre o reino. Fala de filhos e filhas gerados na luz a partir de uma nova mentalidade, de um novo padrão mental. Homens e mulheres que foram preparados por Deus, discipulados nas entranhas da igreja, para reinar e governar sobre esse tempo. E queridos, é para gerar filhos espirituais que nós estamos aqui. E isso vai, como Paulo está dizendo, além da bondade, da justiça e da verdade. Nós precisamos aprovar o que é agradável ao Senhor e não a nós. Nós precisamos ter um comportamento diferente de Judá, que buscou primeiramente as coisas das trevas, as coisas que massageavam o seu eu, que entravam em contato com o seu ego, que supriam as suas carências, as suas ambições humanas e pessoais, e a morrer para nós mesmos, para que a vida de Deus nasça em nós. Nós não podemos ter contato com as obras infrutuosas das trevas, que são condenadas pela luz, porque senão nós vamos gerar filhos na nossa corrupção, e não filhos gerados por uma descendência real, liberada por Deus. Porque esse contato impuro, queridos, vai gerar uma contaminação na geração, e Deus quer que essa geração de reis e sacerdotes, ela seja estrategicamente, sensivelmente cuidada por um útero profético. A Bíblia aqui está nos ensinando a remir o tempo. A palavra remir significa libertar aquilo que está preso. E eu pergunto para você, será que você já parou para pensar como é que Satanás ele consegue nos prender no tempo? Ele nos prende no tempo quando ele consegue atrasar o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos envolvemos com as obras infrutuosas das trevas e somos totalmente contaminados pelas coisas desse mundo, nós não entendemos que estamos atrasando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E queridos, isso vai afetando o entendimento de que nós temos um propósito que existe estabelecido para cada tempo. Você não está aqui nessa terra somente para respirar e beber água. Você está aqui para viver um propósito soberano e eterno da parte de Deus. E nós passamos desapercebidos pelo tempo do que? Da fertilidade. Quando é que nós passamos do tempo do propósito? Quando nós passamos desapercebidos do tempo da fertilidade. Você já está pronto, você está ovulando, você está no período fértil, você está no período reprodutivo, pronto para ser fecundado por uma palavra que vem de Deus e gerar os filhos de governo. Mas você está tão envolvido com as coisas desse mundo, com as coisas do seu coração, com seus desejos humanos, que você passa desapercebido do tempo da visitação. Queridos, remir o tempo é aproveitá-lo para cumprir a vontade dos céus através da nossa vida aqui. O pastor Fernando ontem foi muito inteligente espiritualmente falando. Ele nos disse uma verdade aqui. Ele disse: olha, o reino de Deus é eterno, mas a nossa geração, ela tem apenas um curto espaço de tempo para manifestar esse reino na terra. Pense, queridos, que este reino ele é eterno, mas nós temos o dever, a obrigação de nesse tempo responder à manifestação desse reino. Você não está aqui por acaso. E o diabo, pouco a pouco, ele vai retardando os propósitos do reino.
Ele vai nos tirando desse tempo profético. Ele vai nos lançando num tempo humano, num tempo natural. E assim ele acaba o quê? Matando os filhos de governo, os filhos da luz que deveriam vir à luz nesse tempo, e estrategicamente para governar sobre as nações. Pense comigo, amplie o seu campo de visão. Queridos, quando nós nos focamos no tempo presente, sem termos uma cosmovisão da eternidade, e não entendendo aquilo que Deus tem para nós agora, nós perdemos a chance de ser um canal da manifestação do reino de Deus. Preste atenção nisso. Agora abra comigo Atos capítulo 17. Quantos estão me acompanhando? Atos capítulo 17, versículo 24. Olha só o que diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá o quê? A vida, respiração e tudo mais. De um só sangue ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata e à pedra, trabalhados por arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Queridos, os primeiros versículos, a partir do 24, eles dizem que por um só sangue, por apenas um, ele trouxe ali luz, toda uma geração de homens para habitar toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Este sangue é o sangue de Cristo. E ele continua dizendo, porque é nesse sangue, é dentro dele, numa vida no Espírito, não em algo humano, natural. É nele que nós vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Portanto, é importante que nós como igrejas acordemos hoje, para entender que nós precisamos gerar homens e mulheres para o tempo certo, no local certo e na hora certa, para cumprir um propósito. Pessoas que vão ser trazidas à luz, que foram antes ordenadas e que precisam ser estabelecidas nos limites da sua habitação. Queridos, eu estou falando de um contingente para o reino. Eu estou falando de pessoas capazes de ligar os propósitos de Deus para esse tempo. Deus precisa levantar uma próxima geração que tenha reações diferentes em relação à vida, que tenham coragem para consertar os erros do passado, limpando a geração das iniquidades, removendo todo o opróbrio. Uma geração que ative a esperança de um futuro promissor em Deus. Uma geração que abra novas oportunidades de expansão para o reino de Deus, que consiga corrigir todo o lixo deixado pelas gerações passadas. Uma geração que insira homens estratégicos em lugares pontuais de Deus. Uma geração que troque as lideranças por pessoas que estão alinhadas ao propósito, realinhe a sua autoridade, que profetize corretamente sobre as mudanças necessárias para a manifestação do reino de Deus nesse tempo. Deus está falando que nós precisamos trazer à luz um povo que mantenha a sua consciência avivada e focada naquilo que Deus está dizendo para esse tempo em relação à eternidade. Deus está levantando uma nação sobre todas as nações.
E nós somos um povo separado, mas nós não somos um povo separado porque nós somos mais uma religião. Isso precisa ficar claro para as nossas cabeças, porque Jesus, ele tinha que lidar com uma mentalidade pequena, de alguns até dos seus próprios discípulos, que achavam que ele deveria ser um rei sobre uma nação, enquanto ele veio para estabelecer um reino invisível do coração do seu Pai. A mentalidade hoje, querido, é uma mentalidade de gueto, é uma mentalidade de um culto, é uma mentalidade de uma reunião, de um clube, enquanto Deus está nos levantando para uma posição de governo geracional. Nós somos o povo que pode dirigir para Deus o curso da história. Deus está dando a história, a vida nas nossas mãos. E queridos, Deus é tão perfeito que Ele estabeleceu dentro de nós, como igreja, como a mãe, como a progenitora, aquela que vai passar pelo processo geracional desses filhos de governo, 7 processos de fecundação. E o que eu estou falando é num padrão científico. Nós temos médicos aqui hoje. Deus, Ele constrói situações no reino físico, no reino material, para simbolizar realidades espirituais e para trazer à tona verdades proféticas. Quando a mulher, ela está no período fértil, é a mesma situação quando uma igreja precisa se encaixar e se enquadrar dentro de um propósito eterno de Deus para esse tempo. Queridos, a mesma situação acontece. É a mesma situação que acontece. São 7 processos de fecundação. O propósito, ele já estava estabelecido por Deus na eternidade desde sempre. Ontem o pastor Fernando ministrou sobre isso, que a nossa verdadeira essência e identidade sempre esteve com Deus. Foi o mundo que estragou tudo isso, e agora nós precisamos entrar no Espírito para novamente alcançar a nossa plenitude e encontrarmos esse lugar em Deus. E é disso que eu estou falando. Que esse propósito para as nossas vidas, ele sempre esteve lá. Ele sempre foi estabelecido para esse tempo. Mas nós como igrejas estávamos dormindo, como disse o apóstolo Paulo, numa dormência espiritual, sem nos acordarmos para essa realidade espiritual. Como a igreja, ela é representada pela mulher, nós temos fases dentro desse período geracional. O primeiro é quando lá no ovário existem os folículos. E quando a mulher, ela está no período fértil, então ela libera um óvulo maduro, pronto para ser fecundado. Isso acontece quando a igreja de Cristo recebe uma palavra para esse tempo. Quando nós recebemos uma revelação acerca de algo para esse tempo. Quando nós recebemos a palavra para esse tempo. Quando Deus revela o coração dele integralmente para uma determinada situação, para uma determinada geração, para aquele tempo. Então nós recebemos o entendimento do reino nesse momento. E com ele nós começamos a descobrir aquilo que ele reserva para nós como função nessa geração. Mas aí existem os outros processos. O segundo estágio é quando o óvulo, ele começa a ser sugado pela trompa da mulher e que conduz a um lugar ideal para ser fecundado. Ele não é fecundado lá dentro do folículo, ele é fecundado em outro local, ele está descendo pelas trompas. E esse processo fala de quando a palavra de Deus, ela se torna já uma visão. Ela já é um projeto de Deus. Ela já está sendo encaminhada para o lugar certo. Ela já está sendo dirigida, conduzida, sugada por Deus para o lugar certo. E aí nós entramos num terceiro estágio, que é o estágio da fecundação. Quando esse óvulo é fecundado, já por um espermatozoide, ele então já procede uma vida. Ou seja, a visão, ela recebe vida através do que? Da intimidade com o noivo. O grande problema é que as nossas igrejas, elas ficaram muito tempo presas dentro das 4 paredes do templo, só adorando, e intimidade, fecundavam um óvulo, mas depois disso, o óvulo era expelido, porque não havia vida. Queridos, o que aconteceu é que houveram muitos abortos, divisões estratégicas para esse tempo. Mas esse tempo, ele não pode ser desprezado. Nós acabamos de ler que Paulo diz que esse tempo de intimidade foi o tempo em que nós somos fecundados. Muitas revelações para esse tempo foram dadas para essa geração passada. Muitos homens que se levantaram como ícones de adoração no Brasil e que realmente tinham seu coração alinhado com o céu, revelaram palavras tremendas para o nosso coração, e ali nós somos engendrados pela vida de Deus.
E aí agora nós já entramos no quarto estágio. Depois de fecundado, esse óvulo ele percorre toda a trompa para que não exista uma gravidez tubária. E ele vai alcançar o que? O útero, onde ele encontra um lugar seguro então para crescer. E queria dizer nesse estágio que a visão que Deus entrega à igreja, ela se enquadra o quê? No centro da vontade de Deus. Nós somos conduzidos a esse lugar estratégico, a esse lugar pontual, nesse lugar em que nós estamos num ambiente propício para que a visão aconteça. E daí nesse lugar acontece o quinto estágio, que a gente chama de conjunto de células. Lá no endométrio, o ovo, ele começa a se desenvolver de uma maneira o quê? Celular. A visão de Deus, ela começa o quê? A expandir. A visão de Deus, ela se torna coletiva, ela se torna orgânica, ela mobiliza-se para crescer. Ela começa a encontrar o seu lugar de crescimento, de desenvolvimento. E aí nós entramos no sexto e penúltimo estágio, que é o estágio do embrião. Ele já começa a ter aspectos de um ser humano, ou seja, a visão começa a ganhar forma, e nós começamos a ter uma visão que já não reflete mais o que é humano, mas uma visão espiritual, construída à imagem e semelhança de Deus. Quantos estão comigo? E nós vamos entrar no último estágio, no sétimo estágio, que é o feto. Na 10ª semana, ou aos 3 meses desta geração, nós já temos o quê? Um bebezinho. Mas a vida, ela não começa aqui. Porque muitas pessoas que defendem um aborto dizem que a vida começa aqui, ou quando o bebê nasce, quando ele respira. Não. Queridos, a vida começou aonde? Quando o propósito foi estabelecido em Deus. Ontem o pastor Luiz falou isso. Ele disse: nós somos gerados nele. Antes de todas as coisas, nós estávamos nele. A vida começou lá. O propósito começou lá. O propósito para essa geração começou nesse tempo. Agora inicia o tempo o quê? De maturação, para que o propósito ele nasça. Você está me entendendo? Vai começar o propósito para que ele nasça. Mas quando alguma dessas etapas ela é quebrada, acontece aquilo que eu chamo de aborto espiritual. Repita comigo: aborto espiritual. E nós temos vivido esse tempo de disfunção espiritual na sucessão geracional. Seja por gerar pessoas de propósito, por não gerar pessoas de propósito, seja por abortar as gerações de propósito, ou seja por matar a geração do propósito. Porque lá em Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz que Deus nos conhece antes de nos formar no ventre da nossa mãe. Ou seja, havia um propósito estabelecido sobre as nossas vidas, e existe uma geração que ainda precisa vir à luz, que tem propósitos estabelecidos para esse tempo e que precisam ser trazidas à luz por nós. Vocês entendem onde está a nossa negligência, a nossa omissão? Quando essas pessoas elas estão dentro de nós sendo geradas. Quando nós sentimos essa insatisfação em relação à condição da igreja, quando nós sentimos essa insatisfação em relação a todo esse sistema religioso corrompido de coisas, e nós nos preocupamos tanto com isso, ao invés de nos preocuparmos em dar à luz à próxima geração, que está clamando e gritando para sair do ventre, que já está pronta para nascer e não pode. Por isso, queridos, para o reino de Deus, o aborto físico ou aborto espiritual, porque não existe nada mais espiritual do que assassinar o próprio filho, não é uma questão sobre o qual o ser humano tem direito de escolher. É uma questão de vida ou de morte, de um projeto divino que complementa ciclos e define propósitos. Entenda isso. Quando nós abortamos um projeto de Deus, nós estamos abortando vidas que estão sendo levantadas para completar ciclos, para cumprir propósitos em Deus, para atrair a geração do avivamento e para que a vontade de Deus, a palavra de Deus se cumpra. Por que nós estamos atrasados em tantas coisas? E por que nós estamos adiantados em outras? Porque nós não estamos com o nosso foco geracional focado. Estamos perdidos em relação ao nosso período fértil. Por isso, queridos, que o problema da imoralidade desenfreada, o problema do aborto e da agressão contra a criança para Deus tem sido hediondo, e Deus tem levantado
nessa nação, em todas as nações na terra, pessoas que têm se incomodado com isso e têm levado isso como uma bandeira de vida, dizendo: parem de assassinar com aborto, parem de tocar indevidamente, roubando a inocência das crianças, pare de fazer sexo de uma maneira desenfreada, gerando filhos bastardos que trarão corrupção sobre a terra. Deus está dizendo: pare com isso. E Deus está levantando pessoas de propósito, pessoas que estão ligadas à justiça, para que realmente venham moralizar essa situação e bloquear toda essa tragédia que tem atrasado o cumprimento da palavra de Deus. Prestem atenção nisso, são indicadores proféticos, indícios proféticos de que Deus está cansado, porque Deus deseja trazer à luz filhos de uma linhagem real. Queridos, o diabo, ele está retardando os propósitos do reino. Ele está matando os filhos de governo. E ele está impedindo que eles venham à vida, porque eles estão sendo bloqueados por pais espirituais que não geram segundo a sua espécie. Presta atenção numa coisa: nós somos ligaduras geracionais para o propósito eterno. E quando nós não geramos o que Deus tem nos mandado fazer, nós matamos a geração que manifestará o reino. E isso diante de Deus se chama aborto. É um aborto espiritual de uma geração que precisa clamar por transformação. Queridos, o aborto espiritual do propósito do reino é a interrupção de um processo eterno. De outro modo, essa geração ela teria produzido mais um filho de governo no mundo, que seria uma pessoa estratégica para estar nos lugares pontuais e provocar a transformação da mudança e manifestar o reino. Nós estamos impedindo que pessoas que irão transformar a sociedade, atraindo um avivamento genuíno de mudança de mentalidade e de comportamento, venham à luz. Nós não podemos negar essa realidade espiritual. O projeto divino não está ligado às estruturas materiais, querido. Se você acha que essa visão que eu falei agora, que esse projeto que eu falei agora é um prédio, é uma estrutura material, esqueça. Porque se você não está envolvido nesse tempo com o objetivo principal do coração de Deus de ganhar almas e fazer discípulos, sai daí, porque Deus não está nessa. Deixa eu te explicar alguma coisa. O propósito divino está ligado a pessoas. Deus quer trazer os filhos da luz. Os filhos de governo são filhos espirituais, são vidas, são discípulos que precisam ser gerados por nós. Essas almas, elas estão presas no tempo. Elas estão esperando serem expulsas do nosso ventre para viver o propósito e não para ser abortada numa lata do lixo. Por isso que a Bíblia, ela diz que toda a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Alguém tem que se levantar para trazer à luz esses filhos, para manifestar o reino. Queridos, são gerações que estão sendo encaminhadas para um processo de reconciliação com o céu. São gerações que tiveram a sua oportunidade privada pela escolha dos seus pais espirituais, que expeliram eles através do aborto espiritual do seu ventre. Queridos, a base para o aborto hoje, das pessoas que argumentam contra isso, é: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser e bem entender. E deixa eu te dizer que a base para o argumento do aborto espiritual é o mesmo: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Foi o que Judá fez. Ele saiu da casa de seu pai, ele foi para as cavernas, ele se casou com uma cananeia, ele tentou manipular para quê? Para não deixar herança, porque ele queria fazer a sua vontade e esqueceu de cumprir um propósito, e por isso ele abortou um propósito. Queridos, sem entender que a sua vida não é mais sua, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, agora ela não é mais sua, ela passa a ser dele. Você não tem mais direitos seus. O livre-arbítrio da sua vida foi entregue a quem? A ele. Eu fico chocado como é que nós conseguimos ficar estarrecidos com os números da mídia. Quando a gente começa a ver os bebezinhos sendo perfurados por agulhas de tricô, bebezinhos sendo sugados por equipamentos de sucção, dissolvidos por soluções salinas, cozidos por remédios abortivos. Mas será que você não consegue entrar na sua cabeça? Será que você já parou para pensar que da mesma maneira filhos e filhas espirituais, filhos de governo, filhos da luz, são abortados das nossas entranhas todos os dias? Porque nós temos uma igreja que está rejeitando a semente que Deus plantou dentro de nós através da cruz. Você já parou para pensar nisso? Enquanto nós estamos preocupados com tantas coisas,
com benesses, com vantagens, com proselitismos, com crescimento numérico, com expansão humana, com crescimento babilônico, com medidas e estratégias humanas. Deus está dizendo: eu coloquei, implantei uma semente dentro de você, e essa pessoa precisa nascer, ela precisa vir à luz, porque eu tenho planos e propósitos para ela. Mas você o quê? Está retendo, bloqueando aquilo que eu quero trazer. Queridos, nessa luta nós temos uma grande participação, porque a nossa luta na terra, ela está ligada a uma função geracional. Repita comigo: eu tenho uma função geracional. Queridos, nós temos que ter convicção de que o nosso chamado, ele está ligado ao imortal propósito de Deus. Quando essas ligaduras elas são partidas, o propósito ele se torna incompleto. Nós somos uma partícula do projeto de Deus para a humanidade, e o objetivo de matar os nossos anseios divinos para o reino de Deus é retardar o propósito de Deus para essa geração. A gravidez espiritual, ela tem uma função regeneradora. A gravidez espiritual, ela tem uma função construtiva. O que ela visa, pastor? Ela visa restaurar o equilíbrio do projeto divino que foi perdido. Ele está sendo engendrado pelas gerações passadas, mas a outra geração que sucedeu não cumpriu a vontade do céu em dar a luz aos filhos de Deus. E agora cabe a nós, essa geração, a colheita das semeaduras anteriores, mas também a geração de uma próxima geração. Isso é uma nação de reis e sacerdotes que dá a luz aos filhos de governo. Nossa mente racional, ela é uma mentora intelectual do crime contra o propósito de Deus. Porque quando nós racionalizamos, intelectualizamos, quando nós damos a nossa pincelada de religiosidade, com os nossos preconceitos, os nossos valores já ultrapassados, que já não cabem em uma postura do reino, quando nós começamos a colocar tudo que é humano, nós impedimos o propósito de Deus nascer. Por essa razão, querido, nós começamos a dar vazão a demônios obsessores que se alimentam dessa culpa, da frustração e da racionalização. Por isso, o mesmo sentimento que uma mulher sente quando ela aborta é o mesmo sentimento que a igreja tem hoje, de culpa. E ela se incrusta na sua culpa. Ela não deixa Cristo remover a sua culpa através da cruz. E ela não se desprende da sua dor para gerar novos filhos. Queridos, todas as vezes que você rejeita um projeto de vida do reino, além de estar bloqueando o cumprimento de uma promessa geracional, você está fortalecendo a injustiça cometida àqueles que vieram no Evangelho antes de nós e que viveram intensamente o passado. Presta atenção no que eu estou dizendo. Todas as vezes que você não gera, não traz à luz os filhos da luz, os filhos de governo, que você trava o seu ventre para trazer à luz os filhos de governo, olha o que você está fazendo. Você está anulando todo o sacrifício dos mártires, pessoas que deram sangue, a vida, perderam coisas importantes para morrer para si mesmo, para que se o fruto não caísse na terra e não morresse, ele não poderia dar muitos frutos. Era o grão que precisava morrer. Você, querido, como geração presente, se você não tem esse entendimento, você trava a geração futura e você anula a geração passada. Presta atenção, eu vou repetir isso para você entender. Se você não tem esse padrão geracional de mente no seu ministério, você está travando a geração presente. Você está bloqueando uma geração futura e você está anulando uma geração passada. Você está fortalecendo as injustiças cometidas contra os mártires. Você está indo contra o sangue inocente de Abel que foi derramado na terra. O sangue de Jesus que foi derramado na terra para perdão de todos os pecados. E todos os santos que morreram dando a vida pelo propósito. Porque você está anulando o legado de fé e você está desprezando os marcos antigos. Você não entende que aquilo que eles fizeram lá atrás está repercutindo no presente e precisa ser transferido para o futuro. E você está travando a medida de unção que precisa chegar a esses lugares. Queridos, o aborto registra chagas terríveis espirituais no ventre. E deixa eu falar uma coisa para você. Longe de padrões morais, éticos, religiosos, sem ter noção desses valores, qualquer mulher que sofre o dano do aborto, ela começa a ter danos irreparáveis no seu comportamento.
Isso é explicado cientificamente, que o aborto é uma das ações e reações físicas e psicológicas mais traumáticas para uma mulher. Um aborto, ele começa a tocar as estruturas invisíveis do ser humano, estruturas o que definem a vida. Assim como o aborto é a eliminação de uma gestação indesejada, quando nós matamos o projeto de Deus que está sendo gerado nas nossas entranhas, nós estamos legalizando ao espírito de morte que atue nas demais áreas da nossa vida. Você já viu isso? Você conhece pessoas que têm um chamado incrível para a esfera da fé, pessoas que foram chamadas para ser a resposta dessa geração, e por conta de várias experiências elas matam o propósito de Deus para a sua vida e vão se dedicar a outras coisas. E quando você encontra essa pessoa, você diz: e aí, como é que estão as coisas? Ele te mostra culpa, frustração, morte. Ele pode estar ganhando dinheiro, ele pode estar influenciando a sociedade com outras coisas, mas ele está o quê? Ele está se enganando. A Bíblia diz que Judá estava na terra de Quezite. A palavra Quezite quer dizer engano. Essas pessoas começam a experimentar morte em todas as demais áreas da sua vida. Por isso que as pessoas que não vivem o que Deus está liberando para essa geração, elas não conseguem servir para mais nada na vida. Não adianta. Eu vou dizer uma coisa para você: se você sabe que você tem um propósito marcado por Deus para essa geração, e que você está dentro desse útero profético, e você está se dedicando integralmente para outras coisas na sua vida, sai daí, porque você está se enganando. Eu acredito que nós precisamos estar no lugar certo, encaixados na vontade de Deus. Queridos, nós sofremos de uma estranha sensação de vazio interior, porque aquele projeto que estava sendo gerado ali, agora foi embora. A barriga está oca, não tem mais nada. Você começa a perceber, a pessoa começa a sentir uma sensação de vazio interior. Afinal de contas, todo o reino de Deus estava o quê? Sendo gerado ali dentro, e foi desprezado. Ele foi desenhado para estar ali dentro e ser trazido à luz, e agora ele foi desprezado. Existe um sentimento de culpa nas pessoas que abortaram o sonho de Deus, seja de maneira consciente ou inconsciente. E queridos, com essa nossa vida como igreja geradora dos filhos de Deus, não é diferente. Por quê? Porque o aborto ministerial, ele traz morte espiritual. O aborto ministerial, ele traz morte espiritual. Ele vai gerar para essa igreja um sentimento de luto, porque você teve expectativas liberadas para o reino que foram perdidas. Você sabe que no Velho Testamento existia um demônio, uma entidade territorial chamada Moloque, que era adorado. Esse demônio cananeu, cujo sacrifício eram as crianças inocentes queimadas vivas, ele atua hoje na igreja. Hoje em dia Moloque ainda atua, e ele estende a sua cobertura de orfandade através do que? Da rejeição geracional dos filhos da luz, dos filhos de governo. Ele está transformando os filhos do propósito em bastardos, e a sua principal arma é abortar os projetos de Deus para o reino. Queridos, é um espírito maligno que age para que o propósito ele não vingue, para que o propósito ele não sobreviva, e antes de nascer ele escolhe ceifá-lo do tempo, tirá-lo do tempo. E dessa forma, muitas pessoas estão amarradas no altar de Moloque, porque assassinaram filhos de propósito. Queridos, espiritualmente, uma aliança, ela é inaugurada assim através do derramamento de sangue. Quando essas crianças inocentes eram sacrificadas, esse sangue clamava na terra. Mas, queridos, essa mesma aliança, depois disso, depois do sangue derramado, ela é perpetuada por quê? A nível geracional, pelos abortos de propósito. Porque nós não demos à luz a pessoas que remeriam esses lugares. E a omissão e o crescimento da injustiça alimentam esses demônios territoriais. A culpa disso não é só de quem derramou o sangue, é também de quem se cala no confronto. Nós somos uma igreja muito silenciosa, muito reativa. Por isso a geração do avivamento, ela nunca chega. Ela está sendo abortada de geração após geração, porque existem pais irresponsáveis pela sua linhagem. E a autoridade de Satanás
dada através dessa legalidade na nossa vida, ela se baseia no quê? Sempre na injustiça, na omissão do nosso coração. Muitas igrejas hoje são altares de Moloque, porque existem pastores que estão matando os filhos de governo, estão assassinando os filhos do propósito, impedindo que a vontade de Deus seja estabelecida na vida da terra. Eu volto a dizer, o argumento das mulheres hoje é dizer: meu corpo me pertence, eu faço dele o que eu quiser. E assim a igreja começa a abortar, dando o seu ventre como um altar de derramamento de sangue desses que precisam se levantar para ser a resposta e ser a voz. Queridos, da mesma maneira a igreja diz: o corpo me pertence. E ela rejeita a semente da cruz que foi engendrada nela. Esses dias o pastor Luiz estava numa das nossas vigílias. Ele disse: Deus está me revelando, está me trazendo o entendimento de que existem clínicas clandestinas de aborto que precisam ser derrubadas nessa cidade. Queridos, nós fizemos uma intercessão através do grupo de oração, e naquela mesma semana foi capa dos principais jornais, foi desmantelada uma quadrilha de clínicas de aborto clandestinas aqui na cidade. E naquela mesma oportunidade Deus me dizia assim: a minha igreja, ela é uma clínica de aborto clandestina. Ela tem vida diante dos outros, mas por dentro, no seu ventre, ela gera morte, sob o sangue daqueles que não são trazidos à luz. Queridos, isso porque na vida real as mulheres geram com prazer, e depois elas dão à luz com dores. E as pessoas não querem viver a gestação do reino, porque no reino a igreja gera com dores, para depois então ter um resultado do seu sacrifício, que é o cumprimento do propósito de Deus em nós. E isso não é motivo de alegria. E nós esquecemos de que quando nós aceitamos a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, e agora nós somos ossos dos seus ossos e carne da sua carne. E queridos, o pastor Juscelio acabou de falar sobre família, sobre fundamento básico, que é o reflexo do reino de Deus. Presta atenção. Assim como o corpo da mulher não pertence mais a ela, pertence ao seu marido. E assim como o corpo do seu marido não pertence mais a ele, pertence à sua mulher. Um tem legalidade e legitimidade sobre o corpo do outro, debaixo do matrimônio. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que entender que o nosso corpo não pertence mais a nós. A estrutura é dele, nós somos um só com ele e precisamos gerar para ele. Nós não podemos mais gerar as nossas estratégias, os nossos métodos, as nossas festinhas do final de semana. Chega desse momento de vida sem propósito, de vida sem alvo, de vida sem foco. Deus está nos chamando para uma responsabilidade diferente, para gerar os filhos de governo. Queridos, é preciso você entender que nós não fizemos mais as nossas escolhas. Hoje, como uma esposa submissa, nós geramos o que o marido deseja gerar em nós. Nós precisamos gerar o que o marido deseja gerar em nós. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Nós falamos muitas pessoas que foram abortadas, e há pessoas que se encontram hoje com o sentimento de que elas são os filhos da luz, mas elas estão nas trevas, que elas são os filhos de governo, mas elas não conseguem destravar a mentalidade, porque um dia elas foram abortadas. Ou elas tinham um projeto de vida diante de Deus, elas entenderam a sua função na linha do tempo, da eternidade para esse tempo, e elas começaram a manifestar o reino, e depois disso, alguém veio e abortou o propósito de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a grande maioria das mulheres, quando rejeita o bebê, ela faz isso porque ela permite o aborto. Eu não estou discutindo aqui a perda involuntária, aliás, a perda voluntária. Nós estamos aqui falando de uma questão de escolha. Quem viveu experiências traumáticas que levaram algumas pessoas a abortar o projeto de Deus, às vezes começa a engravidar novamente como uma resposta de retaliação àqueles que provocaram o quê? A situação do aborto. Geralmente os pais espirituais que não queriam aquele filho. Deixa eu te explicar isso em pormenores. Muitas vezes nós estamos gerando um projeto de vida em Deus, porque nós entendemos a linha da eternidade do reino. E daí nós entendemos a nossa função para esse espaço de tempo. E nós começamos a manifestar o reino de Deus para essa geração. E de repente, queridos, nós nos vimos numa situação de que nós tivemos esse projeto de vida abortado. E agora, com tanto sentimento de dor da perda, culpa, vazio interior, assim como uma mulher que sofreu a situação do aborto, nós também começamos a ter isso. E a grande maioria das mulheres que têm abortos,
Elas tentam conversar com o médico porque elas querem engravidar de pronto. Misturado com o medo de engravidar de novo, elas querem um outro filho para substituir a falta do que aquele outro fez na barriga. E o que muitas pessoas estão fazendo é desenvolver projetos substitutos para mostrar para as pessoas que foram os algozes do aborto que elas podem gerar. Geralmente quando a menina ela engravida cedo, os pais eles não querem aquela gravidez porque vai interromper o futuro dela. E os pais então criam toda uma situação e levam essa menina para uma clínica de aborto. O namorado diz: não, eu tenho planos, eu tenho projetos de vida, eu não posso assumir essa criança. Então ele leva essa moça para a clínica de aborto. E depois, para dar uma resposta para os pais que abortaram, para o noivo que coabitou indevidamente, porque não foi em intimidade com Deus, foi de maridos substitutos que não eram seus, através da ilegitimidade e da ilegalidade, porque foi fora de uma aliança. Eles começam a gerar coisas para mostrar que eles podem ser a resposta. Porque se você entende que o que está sendo gerado é de Deus, você precisa guardar isso com todas as suas forças. Por quê? Porque quem engravida novamente para dar uma resposta de retaliação àqueles que provocaram a situação do aborto, está fazendo isso ilegitimamente como uma resposta de ira. E Deus não vai te dar uma nova gestação espiritual enquanto você não resolver a anterior. Você sabe disso. Dr. Calazans está aqui. Alguém que sofre um aborto precisa de um tempo para a limpeza do endométrio, do útero. Tem toda uma situação de restabelecimento para novamente ovular, para que não haja riscos nem para a mãe nem para a criança. Existe um tempo de espera necessário, um tempo de limpeza de um aborto anterior, e nós não queremos passar por isso. Há muitas pessoas que estão sangrando e com o útero sujo, querendo gerar outro filho no lugar da morte do anterior, para dar uma resposta de vingança aos outros que abortaram seu projeto. O propósito de Deus, querido, para a sua vida não pode ser uma vontade de se vingar espiritualizada. Muitos de nós queremos dar certo nas questões do céu, para provar para aqueles que tentaram matar o projeto de Deus que estava em nós, que nós vamos dar certo, que eles têm que se arrepender, e aquilo que eles fizeram foi errado, e que eles perderam muito em não nos valorizar. Essa é a pior resposta que alguém pode ter. Se você está estruturando o projeto de Deus para a sua vida nisso, querido, limpe rapidamente o útero espiritual, porque você tende a ter um novo aborto, sem ter culpados, mas porque você gerou uma condição errada para a geração. Queridos, alguém que abortou espiritualmente tende a buscar uma gravidez substituta. Se dedica com todas as suas forças em outra coisa, para quê? Para tentar compensar aquilo que uma vez não deu certo. É uma frustração maternal mascarada, para tentar colocar as coisas em ordem novamente na sua cabeça, e para negar as intensas e dolorosas dores da perda, porque os seus sentimentos ficam confusos. Ela começa a conceber coisas erradas. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 26 e 18, que muitos de nós concebemos e até tivemos dores de parto, porém demos à luz a vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Por quê? Porque gerou vento. Foi para provar para os outros que dava certo, que ainda era fértil, que não tinha ficado estéril, que podia gerar, que podia dar uma resposta. Mas não esperou o tempo certo de receber aquela semente. Algumas vezes nós engravidamos de projetos antes do tempo, querido, irresponsavelmente. E isso acontece tal qual uma gravidez precoce na adolescência. A mãe, ela é ainda imatura. E aí começa a acontecer um conflito, por quê? Porque a jovem, ela parece ser fértil, ela já é genitora, mas ela ainda não está pronta para ser mãe. E é incrível que uma igreja imatura, quando ela começa a gerar propósito antes do tempo, filhos de governo antes do tempo, acaba numa guerra terrível. É morte, é sangue derramado para tudo que é lado, é sangue inocente derramado na terra. Sofre a mãe, sofre os filhos. O parto é um trabalho, fica todo mundo em risco de vida. Por quê? Porque você talvez tenha as condições exteriores para gerar, mas não tem maturidade para se responsabilizar pela vida que você está gerando. Uma mulher imatura, ao dar à luz, ela começa a confundir a sua identidade com a identidade do bebê, porque ela se acha uma criança ainda. É criança cuidando de criança. Ela começa a agir como uma criança. Por quê? Porque ela ainda está presa à sua vida infantil e não consegue associar que agora ela é responsável pela vida que ela gerou.
Então a igreja começa o quê? Criar estratégias, ter uma boa mídia, situações de marketing, publicidade, propaganda, bons preletores. E ela começa o quê? Ter uma explosão extraordinária. Mas quando ela começa a gerar os filhos de governo, ela está grande por fora, mas ela não cresceu interiormente. Não adianta ela ter um corpo preparado para gerar. Não adianta ela estar fértil como uma genitora para gerar, se dentro ela não tem maturidade para se responsabilizar pelos filhos que ela está gerando. Por isso que existem muitos hoje filhos machucados com pais espirituais. Porque trazer à luz às vezes é muito fácil, mas educar, discipular e acompanhar esses que foram gerados, queridos, isso é terrível. E muitos o que? Abortam, porque não dão conta de criar. Esses comportamentos, eles são destrutivos. Por quê? Porque eles afetam trigeracionalmente os relacionamentos das mães e dos filhos. Por quê? Porque a mãe, ela não estava pronta para gerar. Daí ela não estava pronta para a maternidade. A igreja não estava pronta para gerar. Aí o que acontece? Ela gerou filho de governo. Só que esse filho, ele não recebeu um legado, uma herança adequada dos pais espirituais. O que acontece? Ele também acaba reproduzindo, em uma reação em cadeia, o mesmo problema geracional. E nós ficamos presos novamente na linha do tempo, sem cumprir o propósito. Foi o que aconteceu, querido, nesses anos no Evangelho. A igreja brasileira, ela começou a importar visões. E a estrutura não comportava, nem a cabeça acompanhava. E por isso a igreja começou o que? Sofrer inúmeros abortos, até que uma morbidade tomou conta das igrejas. E o avivamento que todo mundo esperava, ele não aconteceu. É tempo de avivamento. É mover de avivamento. É foco de avivamento. São pessoas chaves para o avivamento. E cadê o avivamento? A estrutura estava pronta. O corpo já menstruava. O corpo já ovulava. Mas a imaturidade não permitiu que fosse dado sequência ao projeto. Querido, a igreja imatura, ela sofre 2 lutos. Presta atenção no que eu vou te dizer. A igreja imatura, ela sofre 2 lutos. Um pela perda da inocência, porque ela precisa crescer através de um desenvolvimento equilibrado e saudável, trazido pelo Espírito Santo. Ela não tem que buscar uma estratégia, uma visão lá de fora para importar para dentro das suas 4 paredes, achando que aquilo vai mudar radicalmente a estrutura da sua casa. Não pode fazer isso, querido, porque não vai comportar. Você precisa entender o que Deus tem para aquela localidade, qual é a sua identidade ali, o que Deus te deu para aquele território. E você vai crescer através de uma liderança que aprende no dia a dia, através de filhos que são gerados no dia a dia. E outra coisa que perde o quê? O propósito. Inocência e propósito. Perde o filho e perde a inocência, porque é forçada a amadurecer antes do tempo, precocemente. Nós temos psicólogos aqui. Pastora Raquel pode me dizer isso. Qual é o dano de uma gravidez inconsequente na adolescência? E o aborto? Isso na vida adulta para uma mulher, a cabeça dela. Ela foi obrigada a pensar em ser mãe quando ela ainda brincava de boneca. A cuidar de um bebê de verdade quando ela só dava banho numa banheirinha de brinquedo em casa. E aí quando ela chega na vida adulta, ela começa a ter conflitos. Porque ela teve o quê? A sua inocência castrada, roubada pela violência do aborto. Queridos, Deus está nos chamando para um novo pensamento profético. A igreja está traumatizada e ela está vivendo como vítima de obsessores e espíritos depressivos. Então ela arrumou um jeito novo de resolver o problema. Sabe qual é o jeito novo de resolver o problema da igreja hoje? Ela achou um jeito de não gerar e ficar só dentro das 4 paredes do templo. Por quê? Porque hoje se fala de um método abortivo chamado pílula do dia seguinte. Então ela vem para a igreja e ela tem uma noitada de prazer com o noivo daqueles. E no outro dia ela toma uma pílula, porque aquilo que foi gerado no encontro com a intimidade, então é lançado no lixo e no sanitário. É assim que acontece. A pílula do dia seguinte. Então eles vêm para a igreja, eles são tocados, e eles caem na unção, e eles recebem palavras proféticas, e eles são levados a uma nova dimensão de revelação. Mas eles vão para casa, e eles tomam a pílula do dia seguinte. Aquilo que foi gerado no espírito, pastor José, é lançado no vaso sanitário, é abortado.
não gera, não propaga, não continua. Isso começou a frustrar tanto a noiva quanto o noivo, porque só tinha intimidade, mas não tem fruto. Chega um tempo do casamento que o casal sente necessidade de gerar fruto. Necessidade. E muitas delas, de tanto abortar, você sabe disso, ela começa a ter uma disfunção de doenças orgânicas do aparelho reprodutor. E hoje elas já não conseguem mais engravidar, elas se tornaram estéreis. Abortos sucessivos em cima de aborto espiritual, matando projetos. Vamos pegar essa visão, não deu certo, pega outra. Vamos pegar esse grupo de louvor, não deu certo, pega outro. Vamos começar agora nesse propósito, não deu certo, entra no outro. Não dá tempo de gerar. E queridos, o nosso sopro de vida não é o ar que nós respiramos quando nascemos. O nosso sopro de vida é a partícula de Deus que foi soprada na humanidade para o cumprimento do propósito lá em Adão. A partir dali existiu uma liberação, uma impartição daquilo que estava em Deus. E todas as gerações hoje, elas estão enquadradas num propósito. Deus está nos chamando para uma responsabilidade maior, amém? Diga assim comigo. Coloque a mão sobre o seu ventre e diga assim comigo: Deus está me chamando por uma responsabilidade maior. Existem pessoas que ainda não abortaram, mas existem pessoas que estão rejeitando o projeto, pensando em se livrar daquilo e expulsar esse projeto do seu útero espiritual. Queridos, ser obrigado a dar à luz e a nutrir e a se responsabilizar por algo que você rejeita é a pior coisa do mundo. O aborto, ele sempre começa com a violência verbal e depois parte para o homicídio. É o espírito de morte que está agindo, trazendo violência sobre a relação da mãe e do feto. Talvez durante a gestação você sofreu abusos e transferiu para o projeto de Deus em seu ventre a dor de estar sendo agredido no espírito. E o pior dano que um feto em desenvolvimento recebe se chama o quê? Divórcio. Talvez você esteja aqui inseguro, porque eu estou falando isso. Porque você foi fruto desse divórcio espiritual. Porque você sofreu divisões no espírito. E o teto espiritual que era de cuidado, de confiança, de afeto, ele se desmoronou e o projeto começou a ir embora. Deixa eu levar isso para a vida da igreja. Você estava vivenciando um projeto que você não queria viver. Você estava sendo obrigado a dar à luz a coisas que você não entendia como verdade. E de repente você foi sofrendo abusos e violências até que você se irou contra aquilo que estava no seu ventre, que talvez não era para você gerar, mas era para outro. E você começa a amaldiçoar, e então você começa o quê? A liberar o espírito de morte sobre a sua própria vida. E essa culpa, ela começa a ser transferida para o projeto. Queridos, rejeitar no ventre materno é o que está acontecendo. Muitos de nós liberamos palavras em momentos de ira sobre os projetos de Deus e tentamos abortar com escolhas erradas. Mas você conseguiu uma relação de aversão ao que foi gerado no seu ventre e não consegue lidar com isso. Deixa eu te explicar. Tem pessoas aqui que estão gerando coisas que Deus não chamou para gerar. E num determinado momento dessa gestação você começa a olhar para você e dizer: eu odeio isso que eu estou gerando. Eu não suporto mais isso que está dentro de mim. Eu odeio isso que colocaram para eu gerar. É um filho que não é meu. Dias desses nós tivemos um sonho. E o sonho era mais ou menos assim. Existia uma pastora conhecida nossa, que estava com uma barriga enorme e um feto que se mexia dentro dela. E ela dizia assim: eu não sei o que eu vou fazer, porque isso aqui que está dentro de mim não é meu. E daí de repente ela começou a sentir dores de parto e deu à luz. E deu à luz a um gato enorme. O que era aquilo? Gato, feitiçaria, rebelião. E ela dizia assim: eu não vou dar de mamar para isso. Eu não tenho condições de dar mamar para isso. Isso aqui não é meu. Leva isso de volta para outro lugar, porque eu não tenho condições de me assumir com isso. Quantos de nós abortamos projetos porque engendraram no nosso ventre quando não era nosso? E nós cometemos abortos espirituais, provocamos a morte do propósito de Deus. Por quê? Porque nós somos tão machucados
durante o processo de gestação. Abusados, traídos, enganados. Queridos, se teve um caso que me deixou com misericórdia e compaixão no meu coração e que eu chorei, foi quando o dia eu atendi uma moça grávida, quase ganhando bebê. E ela começou a relatar tudo o que tinha acontecido durante a gestação. Traições do marido, violência, espancamento, palavras de abuso, não só do esposo, mas de todas as pessoas que estavam em volta. Ela não tinha mais nem lágrima para chorar. Quando ela falava, suas palavras eram pesadas, eram densas, traziam trevas para o ambiente. Ela estava uma morta-viva com uma vida dentro dela. Ela era somente um tubo de ensaio com algo que foi colocado ali dentro. E ela dizia: eu não tenho condições de gerar essa criança. Ela perdeu a sensibilidade de que aquilo que ela estava gerando era o propósito, de tão machucada que ela foi. Alguns de nós matamos muitos projetos de Deus para a nossa vida, porque nós não tivemos um ambiente propício para a gestação. E nós sofremos abortos terríveis, e nós matamos projetos de Deus. E hoje nós estamos assim, desesperados, porque nós estamos culpados, frustrados, amargurados e ressentidos. Experimentamos morte no nosso ministério, não há vida. Por quê? Porque nós demos legalidade, porque nós matamos a geração que precisava chegar. Nós matamos a geração que precisava vir. Agora abra comigo para nós encerrarmos. Êxodo capítulo 1 e versículo 17. Êxodo capítulo 1 e versículo 17 diz assim. Versículo 15 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso, deixaste viver os meninos? E responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem os hebreus, lançai-os no Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Foi-se um homem na casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Repita assim comigo: largou-o no carriçal. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que se haveria de suceder, e desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as donzelas passeavam à beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e tomou, e abrindo viu uma criança, e eis que o menino chorava, e teve compaixão de ele e disse: esse é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? E respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Presta atenção, queridos, independente se você foi fruto de um aborto espiritual, ou se você foi obrigado a condições adversas a abortar projetos de Deus, existe esperança sobre você para o cumprimento do propósito nesse tempo. A Bíblia é cheia de histórias de homens que foram chave, homens que foram milagrosamente poupados ao nascer, e também que cresceram em situações totalmente inusitadas, com livramentos operados por Deus, mas eles eram homens estratégicos para o cumprimento de um propósito num tempo. Talvez hoje eu esteja aqui falando para pessoas que venceram tentativas de aborto, porque foram gerados e trazidos à luz em condições severas e terríveis.
Talvez sejam pessoas que sejam como Davi lá em Salmo 51 e versículo 5, que diz assim: eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas existe uma passagem bíblica em que o rei do Egito, ele disse às parteiras: quando ajudardes o parto das hebreias e as virdes sobre os seus assentos, se for menino, matá-los, e se for filha, viverá. Mas, queridos, essas parteiras, elas perceberam ali um intento do inferno contra um sonho de uma geração que veria a glória de Deus no deserto. Uma geração que seria herdeira da terra prometida. Uma geração que viria o mar se abrir, que estaria diante dos milagres, dos prodígios, das maravilhas. Uma geração que receberia diretrizes para toda uma sociedade estruturada nos princípios de Deus. Ali havia uma geração de um povo que guardaria a lei, de um povo escolhido por Deus para gerar vida no deserto. Então elas permitiram que muitos desses meninos sobrevivessem, e Moisés foi salvo, o líder que levaria o povo diante do Deus verdadeiro. Eu não sei se você sabe, mas a palavra puá, ela quer dizer luz. E luz, pastor, fala de dar luz naturalmente, de abrir a madre, uma função específica de que ministério? O apostólico. E a outra se chama cifrar. E a estrutura da palavra quer dizer brilho. Fala de ser iluminado, de uma nova revelação. Isso fala de um discernimento espiritual, o quê? Aguçado. Uma função específica de quem? Do ministério profético. Está sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Escuta o que eu estou te dizendo. Essas mulheres que tinham a unção apostólica e profética eram mulheres separadas para trazer à luz os filhos de governo. Por isso Deus estava levantando uma geração de intérpretes geracionais. É o que nós temos dito para você nesse dia. Sintonize os seus ouvidos na frequência do tempo. Entenda o tempo de Deus. Elas entenderam aquilo que desagradava a Deus, mesmo que desagradasse ao homem, e elas entraram num tempo. Elas fizeram a mesma coisa que Tamar. Elas criaram uma situação, mesmo que seja reprovada pelo nosso coração, mas elas encontraram uma brecha no tempo, um rompimento no tempo, e elas trouxeram à luz o líder estratégico para aquele tempo. Queridos, Deus está falando aqui dos ministérios apostólicos e proféticos, para permitir que vivam os líderes estratégicos dessa nova geração. Elas viveram ambas um dilema. Elas estavam entre obedecer a Faraó, ou seja, o curso religioso, pagão, corrupto, que governava uma estrutura, e o outro, obedecer a Deus, uma revelação, um entendimento de uma nova geração. Ou elas obedeceriam o curso do sistema que mata homens de governo, ou elas seriam as facilitadoras para a vinda dessas pessoas-chave, para um tempo de transição nesse governo. Queridos, são funções ministeriais que permitem, que deixam que os filhos da luz, os filhos de governo, nasçam para decretar um novo tempo. Presta atenção. Elas aborreceram a Faraó, mas elas permitiram que o menino fosse lançado no rio dentro de um cesto. Durante muito tempo, nós fomos declaradamente definidos. Nós aqui do Mevan, eu quero falar isso para vocês, pastores, porque nós passamos muitas perseguições e muitas afrontas. E talvez você em outras localidades, porque talvez isso não seja algo que nós temos vivido só aqui, você tenha vivido isso no seu território. Nós fomos declaradamente definidos pelo sistema como uma igreja que pode tudo, onde as pessoas eram ungidas sem critério, eram perseguidos por movimentos que diziam que qualquer um agora pode ser o chamado lá, qualquer um pode ser pastor. Podia sim, porque nós entendemos que eles eram filhos de governo, nós entendemos que eles eram filhos de propósito, e quando eles caíram nesse útero profético, não coube a nós abortar esse projeto para esse tempo, mas nós aceitamos e geramos. Essa é a resposta que nós temos que dar. Nós entendemos a nossa posição. Isso porque nós entendemos que existem pessoas que chegam até nós prontas para nascer, e que foram causas de aborto, e que tentaram ser abortadas no meio do caminho antes da hora, porque pela religião, pela ditadura eclesiástica corrompida, pelo clero evangélico de um sistema. Nós entendemos isso. E hoje, querido, para a glória de Deus, não para a nossa, porque nós não geramos filhos para nós geramos filhos para Deus. Essas pessoas estão fluindo, estão rompendo, estão marcando vidas, estão mudando o curso da história, e a única coisa que nós fizemos aqui foi deixá-los nascer. Nós deixamos nascer. As parteiras, elas responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias.
elas são vigorosas, e antes que chegue a parteira, elas já deram a luz aos filhos. Queridos, eu digo para vocês que acontece mesmo, porque as mulheres hebreias, elas são vigorosas, ou seja, a cobertura geracional da promessa, ela não vem de homens, ela vem de Deus, e o parto é forte, o parto é fluente, mesmo que você não queira, homens do propósito irão nascer, eles irão cumprir o seu chamado, eles irão alcançar as nações, eles serão inseridos em lugares estratégicos de governo. Eles vão nascer. Agora tem outra, mais importante do que as parteiras hebreias. É a própria mãe do menino. Ela lança simplesmente o menino no Nilo. Mas os crocodilos e as cobras peçonhentas do Egito, os hipopótamos. Mas ela estava deixando aquela criança à disposição do reino. O rio fala de você fluir no propósito. Foi o fato de Moisés ter sido lançado no cesto no rio, foi apenas acompanhado por Miriam. Querido, se você não está gerando, mas você é irmão de alguém de propósito, acompanhe. Discipule, ame, não reprima, não critique, acompanhe. Isso, querido, porque muitas igrejas hoje, elas não agiram como Joquebede. Quando ele foi encontrado pela filha de Faraó, Miriam trouxe a própria mãe para ser a ama de leite e para assistir o menino, para se alimentar, pastor Juscelio, daquilo que precisasse ser alimentado, de uma função de herança geracional. Deixa eu te falar, isso porque muitas igrejas entendem que os filhos do governo são para quem? São uma propriedade sua, não são uma propriedade do reino. Joquebede, ela libera o propósito e o propósito volta para ela. Pastor Luiz, pastor Juscelio, o Júnior. Júnior está aí? Pastor Fernando. Pastor Lapa. Pessoal da equipe de governo. Eu quero estabelecer aqui uma plataforma de unção das parteiras egípcias que ajudam as hebreias a darem a luz. Eu quero fazer uma coisa louca aqui. Eu quero chamar o Rodolfo e a Ali aqui na frente. Eu quero dizer para vocês que eu não estou preocupado com o que os outros vão dizer. Se vocês estão, eu não estou. Mas eu quero dizer para vocês dois que vocês não são um produto, que vocês não foram chamados para ser usados como uma estratégia de uma igreja local. Vocês são filhos do propósito e vocês são filhos do reino. Vocês são a resposta para esse tempo. Rodolfo, Deus não te tiraria do lugar onde Ele te tirou, cara, para te colocar onde você está em vão. Deus tem algo especial para você, para essa geração, cara. Você é a resposta do clamor dos santos que clamam pelas madrugadas. Ali, você tem uma unção profética na sua vida. Você é parteira. Você foi chamada para trazer a luz. Eu sei que eles tentaram abortar esse projeto. Eu sei que muitas palavras, muitos abusos, muitas rejeições foram lançadas sobre vocês. Mas eu quero dizer que vocês caíram num útero propício a serem gerados. E eu quero trazer à luz o ministério profético, o ministério sobre nações. Vocês não são propriedade da mídia brasileira. Vocês não são propriedade de uma igreja local. Vocês não são propriedade de uma visão. Vocês são propriedade exclusiva do reino. Vocês são filhos do propósito. Deus está liberando uma nova medida sobre vocês. Os pés de vocês estão saindo desse território, estão sendo cravados agora a níveis geracionais. Deixa eu falar algo para vocês. Todos os demônios, entidades, principados e potestades que tentaram destruir o propósito de Deus para a vida de vocês estão caindo do céu agora, porque vocês estão sendo cravados acima deles. Toda essa influência que quase matou vocês espiritualmente, eu arranco agora
Nós liberamos agora vocês para um novo tempo. Nós engendramos vida em vocês. Nós tiramos vocês do útero de Moloque. Nós lavamos vocês com o sangue de Cristo. Nós limpamos o sangue inocente que foi derramado, porque muitas pessoas sofreram e padeceram orando por vocês. Mas eu quero dizer hoje, Deus está levando vocês para um novo nível, para um novo entendimento, para uma nova localidade no Espírito. Deus está travando guerras que já não são mais suas. São guerras que não são mais suas. Shei soya sokama roshorokobaiala sorayaka. Shei soyama ribia xerebassou. Oh! Pastora Patrícia, vem aqui comigo. Preciso. Mary, vem aqui comigo. Eu preciso. Pastora Luciana. Larissa, vem aqui comigo. Pastora Raquel. Beth. Quero 7 mulheres aqui. 7 fases do ciclo gestacional. 1, 2, 3, 4. Tem 3, 6. Mais a Mary aqui. Já fechou 7. Levante a Ali aqui comigo. Ponham ela de pé. Coloque a mão no ventre dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem uma identidade no reino. E o diabo está trazendo confusão na sua mente para tentar dispersar você do propósito. Hoje você libera palavras com a cabeça coberta, porque ele te libera para ir. Você não está em ilegitimidade nem em ilegalidade. E nós queremos te abençoar, te receber e te liberar para o propósito. Ah, pastor, mas ainda falta mexer nisso, falta mexer naquilo. Nós vamos mexer, calma. Mas como o pastor Luiz disse ontem, alguém que vai ser circuncidado precisa se deixar ser circuncidado. Você que vai dar a liberdade e nós atingimos a intimidade de vocês. Não somos nós que vamos invadir a privacidade, porque vocês já foram muito estuprados. Vocês já foram muito violentados. E eu sei que você aguentou muitos danos no seu coração para proteger o Rodolfo. Você calou, você não contou, você chorou sozinha, você se trancou. É muito fácil dizer o Rodolfo Abrantes está em Jesus, mas ninguém quer ser uma Ali para dar estrutura para um ministério como esse. Mas hoje o Senhor está te levando a receber a unção profética que está sobre a sua vida. Orem com elas, mulheres. Levanta o Rodolfo aqui, gente. Júnior, pega ele aí. Eu sei que você sente dores quando alguém tenta te manipular, quando alguém tenta te usar. Porque você já até duvidou se você tinha alma. Você achou que você só era um rótulo. Você achou que você só era um recipiente sem conteúdo. Mas eu quero te dizer que nós não amamos o Rodolfo Abrantes. Nós não estamos recebendo um cara reconhecido na esfera nacional. Nós não estamos recebendo um cara conhecido na esfera internacional. Nós nos importamos com o teu coração. Não é o que você faz, mas é o que você é. Nós queremos amar o seu coração como esposo. Nós queremos amar o seu coração como pai. Nós queremos amar o seu coração como filho. Nós queremos amar o seu coração como servo. Nós não queremos te usar. E nós não vamos fazer isso. Eu iria fazer isso lá atrás, sem que ninguém soubesse, mas Deus disse, não, isso precisa ser um ato público. Por quê? Para que ninguém diga que nós estamos nos alimentando da tua fama. Porque nós não queremos a tua fama, nós queremos o teu coração. Eu quero chamar você. Você que abortou projetos geracionais para vir aqui à frente.
Nós queremos remir o seu útero com o sangue de Cristo, limpando todo o resíduo. Nós queremos chamar você que sobreviveu a tentativas de aborto, mas por isso hoje ainda tem marcas de rejeição na sua identidade. Porque hoje a unção apostólica e a unção profética estão aqui para liberar paternidade sobre você. Para liberar paternidade sobre você. Oh! Oh! Gente, algo muito forte aqui. Eu estou cansado de ouvir pessoas me dizer: ah, pastor, se eles não tivessem matado um projeto de Deus para minha vida, eu seria isso, ou eu seria aquilo, ou eu seria aquilo outro. Não, você é. Você não será e você não foi, você é. Está aí dentro de você. É a sua função para essa geração. É a sua função para esse tempo. Você é a resposta para esse tempo. Conecte-se. Conecte-se agora. Ligue o seu link espiritual ao reino inabalável, ao reino eterno, ao reino infinito. E entenda que para esse tempo, nessa cidade, nessa família, nessa localidade, nessa igreja, nasceu alguém que é a resposta. Karine, você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. E olha aqui para mim. Nós não nos enganamos quando nós te ungimos a pastora. Nós não estávamos na carne quando nós te ungimos pastora. Sabe por quê? Porque você tem um coração compassivo, misericordioso. Você tem ouvidos sensíveis a escutar o coração do próximo. Por isso que Satanás tem tentado lançar setas na sua mente, trazendo confusão no seu coração e na sua mente, te desalinhando do propósito. Porque ele sabe que quando você estiver alinhada com o propósito, você vai ser explosiva para o reino. Você vai ser explosiva para o reino, porque você é a resposta. Olha aqui para mim. Nós acreditamos no teu chamado. Nós acreditamos no que Deus tem para a sua vida. Você é uma profeta. Você é uma profeta. Nós sabemos quem você é. Márcia, olha aqui para mim. Parece que você nasceu na família errada. Você se vê diferente de todo mundo na sua casa. Mas eu tenho uma palavra para você. Quando Deus liberou a promessa sobre Abraão, e quando os anjos do Senhor foram visitar Abraão, depois de terem comido, se saciado, se fartado, eles fizeram uma pergunta para Abraão. Olha aqui para mim, Manuel. Onde é que está Sara? E Abraão disse: ela está na tenda. E os anjos disseram: mande chamá-la. Por quê? Porque para um pai de nações, para um pai de multidões, precisa de uma genitora. E já lá na sua família você era diferente, porque Deus já estava te formando diferente. A sua estrutura de personalidade é diferente. A sua estrutura de caráter é diferente. A sua estrutura de pensamento é diferente. Pare de ficar se culpando, de se achar, sabe, de não conseguir se socializar com o seu próprio povo, com a sua própria casa. Por quê? Porque Deus preparou um povo para você, que vai sair das tuas entranhas. Manuel, abraça ela, Manuel. É com vocês dois. Márcia, ele te preparou para o Manuel, Márcia. É para ele. Tudo que você tem, tudo que você é dele. Foi para ele que Deus te construiu, não foi para eles. Por isso, uma nova medida vai ser liberada sobre vocês naquela cidade. Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Vocês são a resposta para 4 barras nesse tempo. Não deixem passar. Não se movam com coisas pequenas, com picuinhas, com confusões, com brechinhas, com coisinhas. Não, vocês são a brecha. Vocês são a porta, o rompimento para esse tempo profético naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus.